Graça e paz, amada igreja em Cristo Jesus. No dia de hoje iremos meditar na palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo do 12 ao versículo 15, que nos diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Bem, amados irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, onde Paulo diz no versículo 12 que devemos desenvolver a vossa salvação, queremos meditar hoje neste tema: salvação recebida deve ser desenvolvida. Mas antes queremos compartilhar com os irmãos o que estava vendo ali na igreja de Filipenses. Ali estava havendo problemas de desavenças, de desunião, de desarmonia, de disputas provocado por uma atitude egoísta. Quando algumas pessoas estavam agindo por partidarismo e por vanglória. Isso você vai observar no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, no capítulo 2, versos 3 e 4, e também lá no capítulo 4, versículo 2. Então, como resolver esse problema? Como corrigir tudo isso? Paulo mostra como. O exemplo de Cristo. E ele ali introduz o exemplo supremo de humildade, mostrando a nós o belíssimo hino cristológico da humilhação e exaltação de Cristo. Ele diz no verso 5 do capítulo 2: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, após concluir o exemplo supremo de humildade, que também é um chamado a mim e a você à obediência, ele volta no versículo 12 à aplicação prática do assunto. Ele começa dizendo: assim, pois, para assim exortar a igreja a colocar em prática o exemplo de Cristo. E colocar em prática através daquilo que ele já tem. Que ele já tem a salvação. Então a salvação recebida deve ser também desenvolvida. E quero falar plenamente dessa salvação recebida. Primeiramente, a salvação ela não é conquista humana. É um presente imerecido de Deus. Ela não é nossa por direito de conquista, mas foi uma dádiva imerecida. Ela não é um prêmio das nossas forças, das nossas obras. Ela é um troféu da graça de Deus. Ela é nossa porque é e porque foi dada. O próprio versículo 12 vai falar que devemos desenvolver a nossa
salvação? A salvação, além de ser nos dada, essa salvação, o apóstolo Paulo diz que é nossa. Ela nos pertence. E por pertencermos e termos essa salvação, Paulo diz que agora devemos também desenvolvê-la. E desenvolver é cultivar essa salvação. E o sentido aqui original de desenvolver é que nós coloquemos ela em prática, ou seja, é o sentido de trabalhar até a consumação dessa salvação. Mas Paulo também nos orienta que essa salvação ela deve produz em nós reverência e não relaxamento. Diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Precisamos, com reverência e com profundo respeito, levar as coisas de Deus a sério. Levar as coisas, a obra de Deus a sério. Porque essa salvação, ela é obra de Deus em nós. O próprio versículo 13 nos diz que porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, irmão, nenhum desejo pela salvação haveria em nós se primeiro Deus não mudasse a nossa disposição íntima da alma para a salvação. Ele diz aqui o texto que porque Deus é quem efetua, essa palavra quer dizer, é Deus que nos move, nos impulsiona, nos empurra para buscar a Deus, a ter sede de Deus, para desejar a Deus. Assim, todas as vezes que o seu e meu coração anela por Deus, anseia por Deus, e você sente um desejo imenso da sua alma de buscar a Deus, de orar a Deus, de ler a palavra de Deus, de adorar a Deus, de ir e estar na casa de Deus, é porque Deus já está agindo em você, é porque Deus já está agindo em nós. Na verdade, essa sua ação, essa minha ação de buscar a Deus é uma reação da ação de Deus em nós. Então, essa salvação recebida provoca tudo isso em nós. Mas essa salvação concedida, o apóstolo Paulo nos orienta que devemos desenvolvê-la. E essa salvação desenvolvida, ela tem que ser demonstrada através dos nossos relacionamentos transformados, já que a salvação chegou até nós. Diz o verso 14, como devemos demonstrar essa salvação, desenvolver essa salvação? Sem murmuração, nem contendas. Paulo aqui está retornando o assunto do capítulo 2, versículo 1 ao 4. Como falei no início, os crentes estavam trabalhando, mas sem unidade de coração e mente. Estavam trabalhando na igreja, na obra de Deus, por partidarismo, por vanglórias. Líderes estavam disputando entre si. Talvez ali um estava falando um mal do outro, provocando um ao outro, contendas um com os outros, murmurando um aos outros. Tudo isso estava existindo ali. E Paulo diz que devemos agora desenvolver essa salvação de forma que demonstremos uma ação sem murmuração e sem contendas. Paulo está preocupado com a unidade da igreja. E essa salvação deve ser demonstrada, que isso não pode existir no meio da igreja. Também a salvação desenvolvida deve ser demonstrada através de uma conduta repreensível. Ele fala no versículo 15,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis tem a ver com a nossa conduta diante do mundo, e sinceros, a nossa conduta com nós mesmos. Mas também essa salvação deve ser demonstrada como filhos de Deus inculpáveis. É a nossa relação com Deus. Esta mesma palavra de inculpáveis está ligada ao sacrifício, que tem de ser sem mancha, sem mácula e sem defeito. Da mesma forma, eu e você devemos ter uma vida que deve ser apresentada no altar de Deus como um sacrifício. Outra forma de desenvolver a salvação sendo demonstrada dessa forma. E por último, essa salvação deve ser demonstrada através de um testemunho notável. É o final do versículo 15, diz, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Alguém pode pagar a luz dos luzeiros, que é a lua, o sol e as estrelas? Todos notam. Da mesma forma, eu devo desenvolver essa salvação demonstrando um bom testemunho notável de um meio, de uma geração corrupta e perversa, mostrando que as pessoas estão em trevas e nós, como luz, devemos resplandecer esta luz de Cristo. É esta a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Que a salvação recebida deve ser desenvolvida e demonstrada numa vida prática cristã, como Paulo aqui exorta, colocando Cristo como nosso maior exemplo de obediência e devemos assim também obedecer esta palavra. No nome santo de Jesus. Que nosso Deus, nosso Pai, nos abençoe. Amém.